A reta de equação y igual a 2x menos 4 intercepta os eixos coordenados nos pontos A e B. Esses pontos são os extremos de um diâmetro da circunferência lambda. Sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero a equação de lambda, então determine e escreva o valor da soma a mais b mais c. Bem, eu vou aqui fazer um desenho ilustrativo dessa situação para ficar mais claro o raciocínio. Então, temos aqui o eixo vertical, o eixo das ordenadas, e aqui vou fazer o eixo das abscissas. Então, aqui o eixo y, aqui o eixo x, e aí a reta y igual a x menos 4, principalmente nos pontos onde essa reta intercepta os eixos. E aí dessa reta nós sabemos que se x igual a zero, ou seja, quando a reta intercepta o eixo das ordenadas, isso implica que y, por sua vez, é igual a menos 4. Então nós estamos falando do par ordenado 0, menos 4. Já quando a reta intercepta o eixo das abscissas, ou seja, quando y igual a zero, se y igual a zero, significa que 2x menos 4 é igual a zero, o que nos leva a x igual a 2. Então nós estamos falando do ponto de coordenadas 2 e 0. Então, fazendo esses dois pontos no plano cartesiano e traçando a reta que passa por esses pontos, então nós teremos aqui, vamos marcar 2 unidades, então ela vai passar nesse ponto, e 4 unidades aqui para baixo. Então, passando aqui nesse ponto. Então, vamos traçar a reta que passa em x igual a 4, em y igual a menos 4 e x igual a 2, no caso dos eixos. E aí, agora, a circunferência, segundo o enunciado, esses dois pontos são pontos que ele denomina de A e B, aí ele não faz distinção entre qual é qual, se o A é do eixo das abscissas e o B das ordenadas, ou o contrário, mas na verdade tanto faz. E aí ele está dizendo que esses dois pontos A e B são os pontos extremos de um diâmetro da circunferência. Bem, se são pontos extremos no diâmetro da circunferência, significa que o ponto que está exatamente no meio do segmento AB, ou seja, o ponto médio do segmento, deve ser o ponto central, o centro da circunferência. Então, vamos denominar esse ponto de ponto C, observando aqui que nós denominamos de A o ponto 0, menos 4, e B o ponto 2, 0. Então, o ponto C, centro da circunferência, vai ser tal que, sendo o ponto médio de AB, então a sua abscissa deve ser a média das abscissas entre A e B. Então, se o A tem x igual a 0 e B tem x igual a 2, então C terá x igual a 1, que é só fazer 0 mais 2 dividido por 2, a média dos valores. Se y de A é igual a menos 4 e y de B igual a 0, então a média é 0, menos 4 mais 0 dividido por 2, então nós teremos menos 2. Então é fato que o centro é o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a menos 2. Então estamos falando desse ponto, x igual a 1 e y igual a menos 2. E aí, fazendo aqui meramente um rascunho para representar a circunferência que tem centro nesse ponto C e extremos de um diâmetro, né, em A e B, então aqui ficaria mais ou menos aqui assim, temos essa circunferência, e o problema nos pede a respeito da equação dessa circunferência. Ele fala a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a 0 e pede o valor da soma desses coeficientes a, b e c. Então, o que nós vamos fazer é denominar esses coeficientes por meio da determinação da equação da circunferência.
Vale lembrar que nós precisamos, para ter uma equação de circunferência, de dois elementos fundamentais, que são as coordenadas do centro e o raio. As coordenadas do centro já estão dadas, né? O centro é o ponto de coordenadas 1 e menos 2. Então, o que nos falta aqui agora é determinar o raio. Lembrando que o raio, nesse caso, pode ser visto como a distância entre o ponto C, que é o centro da circunferência, a qualquer um dos dois pontos A ou B. Vou denominar aqui como sendo B. Essa medida é o raio, essa distância corresponde ao raio da circunferência. Então, ela vai ser dada como sendo a raiz quadrada, usando a fórmula, né, da distância entre dois pontos, a raiz quadrada da variação de x, ou seja, lembrando que o B é o ponto de coordenadas 2 e 0. Então, o x do B menos o x do C, então 2 menos 1 ao quadrado, mais a variação de y, 0 menos menos 2, então vai ficar 0 mais 2, também ao quadrado. Então, nós temos a raiz quadrada de 1 ao quadrado. Então, temos aqui a raiz quadrada de 1 ao quadrado, ou seja, 1, mais 2 ao quadrado, 4, ou seja, o raio tem medida raiz de 5. Então, tomando o centro da circunferência como o ponto de coordenadas 1 e menos 2, e o raio dessa circunferência igual a raiz de 5, então a equação da circunferência será dada por x menos 1, x menos a abscissa do centro, mais y menos menos 2, ou seja, y mais 2, também ao quadrado, é igual ao raio, raiz de 5, também ao quadrado. Então, desenvolvendo os produtos notáveis, primeiro aqui o quadrado da diferença, teremos x ao quadrado, menos 2x mais 1, e agora o quadrado da soma, então y ao quadrado, mais 4y mais 4, que é igual a 5. E aí, reagrupando aqui os termos, para ficar da mesma forma que a equação que foi fornecida, então x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais ax. Aí, aqui no caso, o termo em x é menos 2x, mais by, que no caso aqui se apresenta como 4y. Observe que a soma dos termos aqui, que não dependem nem de x nem de y, 1 mais 4, 5, eu vou subtrair 5, isso vai dar exatamente 0. Então, nós temos, através dessa equação, comparada com a primeira equação dada, nós temos que A é igual a menos 2, temos que B é igual a 4, e ainda que C é igual a 0. E aí, o que o problema nos pede? A soma desses valores. Então, a soma A mais B mais C vai ser igual a menos 2 mais 4 mais 0, ou seja, resposta igual a 2.